Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês. Hoje, nós iniciaremos com a primeira aula do terceiro bimestre. Muito bem, pessoal. E aí você pode estar pensando assim, nossa, eu vi um título, Função do Primeiro Grau? É isso mesmo. Vocês que estão na terceira série, agora, este bimestre, nós vamos fazer uma revisão de todas as funções que vocês já aprenderam. Então, função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmica, seno, cosseno, ok? Já está passando uma imagem aí na sua cabeça, né? Pois é, pode ficar tranquilo que a gente vai com bastante calma. Bom, se você já tiver pego o seu caderno do aluno, volume 3, então, deixe ele aí à mostra porque nós vamos utilizá-lo. Pegue também lápis, borracha, caneta, um caderno para anotações, ok? Muito bem. Não se esqueçam de participar no chat quando a gente tiver as nossas atividades. Porque eu tenho aqui comigo a professora Roberta para me ajudar. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professora Inês, tudo bem? Pessoal, se você não pegou o caderno do aluno ainda, volume 3, não tem problema. Logo, logo ele vai para a escola e eles vão disponibilizar para vocês. Nós já estamos fazendo a atividade do caderno do aluno, porque faz parte da gente, né? Tem que dar essa matéria. Então, não se preocupem com isso, mas vocês conseguem acompanhar a aula normalmente sem o caderno do aluno, tá bom? Então, vamos começar, professora Inês? Vamos começar. Então, por favor, o próximo slide na tela. Muito bem. Então, nós temos aqui a função do primeiro grau, certo? Muito bem. Vamos, então, relembrar. A função do primeiro grau, ela é uma função do tipo f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Muito bem. O a e o b são números reais, então são constantes. E o a está escrito diferente de zero. Sim, porque se lá no lugar da letra A você colocar o número 0, 0 vezes x vai dar 0. Então vai sobrar uma função do tipo f de x igual a b, ou y igual a b, que ela não é uma função do primeiro grau, é uma função chamada constante. Muito bem. Aqui também está escrito a respeito da taxa de variação da função. Essa taxa de variação é o coeficiente a. E este a é a inclinação da reta em relação ao eixo x. Se o a é maior do que zero, a função é crescente. E se o a é menor do que zero, a função é decrescente. Então, pessoal, vem comigo aqui para a lousa que eu vou te explicar um pouco melhor sobre essa taxa de variação. Lembra que se eu quero encontrar a diferença entre os pontos, eu posso fazer lá para a taxa de variação, a variação de y dividida pela variação de x. O que é a variação? É a subtração. Então, aqui, se eu fizer... Opa, desculpa. Aqui, se eu fizer y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, eu vou ter a taxa de variação que vai ser crescente. Então, eu tenho uma função crescente com uma taxa de variação crescente. Por quê? y2 é maior do que y1 e x2 é maior do que x1, correto? Muito bem. Agora, neste caso, olha o que vai acontecer. Quando eu fizer y2 menos y1, está vendo que o y2 é um número menor do que o y1? Por exemplo, imagina que aqui fosse o 2 e aqui fosse o 3.
Então, se eu fizer 2 menos 3, você concorda que vai ficar negativo? Pois é. Então, falar que a função tem taxa crescente ou tem taxa decrescente, certo? Então, no primeiro caso, a nossa função é crescente com taxa crescente e no segundo caso, a nossa função é decrescente com taxa decrescente, ok? Muito bem. Além disso, preste atenção que aqui eu estou chamando a atenção para o valor do A. Se o A é maior do que zero, a função é crescente. E se o A é menor do que zero, a função é decrescente. Muito bem, será que vocês lembraram disso? Espero que sim. Muito bem, o próximo slide na tela, por favor. Porque agora, pessoal, vocês vão fazer uma atividade. Aí você fala assim, professora, nem começou a aula, já tem tarefa? Sim, terceira série do ensino médio, é isso mesmo. Muito bem. Nessa atividade, ela está lá no caderno do aluno, na página 9. A atividade diz o seguinte: classifique as funções a seguir em C, de crescente, ou D, de decrescente. Então, você tem a função f de x, que é 5x mais 2, g de x, que é menos 3x mais 4, e h de x, que é 5 menos x. Então, lá no chat, coloca qual é a sequência entre Cs e Ds de cima para baixo, para eu saber se você está conseguindo fazer essa atividade, ok? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo nossos alunos terão? Professor Inês, como eles só têm que ver o valor do A para ver se é crescente ou decrescente, eles têm 2 minutinhos. Muito bem. Então, daqui 2 minutos retornamos. Ok, retornamos do chat e eu quero saber a sequência que vocês colocaram lá. Professora Roberta, conta para mim. Olha, professora Inês, a grande maioria colocou C, D e D. Por exemplo, o Douglas, a Brena, o João, o Pedro, a Paula e a Camila. Quero mandar um abraço especial para a professora Gláucia, a professora Cleide, a professora Cássia e o professor João. E aí, professora Inês, vamos lá?
Vamos. Antes de resolver aquela atividade, eu quero voltar aqui, porque eu falei uma coisa para vocês e eu queria dizer outra. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Só retomando um pouquinho. Aqui, nós vamos ter um resultado positivo e não crescente. E aqui nós vamos ter um resultado negativo e não decrescente, tá? Então, me desculpem. Lembrem que na função do primeiro grau, a taxa de crescimento ou decrescimento, ela é constante. Então, ela pode ser positiva ou negativa, ok? Desculpa, gente. Muito bem. Agora, vamos lá para a atividade. Para classificar as funções em crescente ou decrescente, eu tenho que olhar o coeficiente de x, que é a letra A. Muito bem. Na f de x, o coeficiente de x é 5. Então, o A é igual a 5. 5 é um número maior do que 0. Portanto, a função f de x é crescente. Vou para a função g de x. O coeficiente do x é o menos 3. Menos 3 é um número menor do que 0. Portanto, g de x é decrescente. E vou para h de x. Observe que na h de x, o x está do lado de cá. Antes dele, eu tenho um sinal de menos. Poxa, mas então que número que é esse? É o 1 invisível que não está aqui. Então, o coeficiente de x na função h de x é o menos 1. Menos 1 também é menor que 0, portanto, h de x também é decrescente. Então, parabéns para quem acertou lá no chat e colocou CDD, ok? Ótimo, então, pessoal. Muito bem, vamos então para o próximo slide. Agora, no próximo slide, tem a raiz da função do primeiro grau. Muito bem. Quando a gente fala em raiz, a gente está falando no ponto aonde essa função vai cortar o eixo x. Muito bem. E aí está escrito que é o menos b sobre a com 0. Muito bem. Vem aqui comigo, pessoal, que eu vou explicar isso melhor para vocês. Se essa função... se eu tenho a função f de x igual a ax mais b e eu quero a raiz é o ponto onde corta o eixo x. Se ele está em cima do eixo x, a coordenada correspondente ao y é o número 0. Muito bem. Então, eu vou pegar aquela função f de x igual a ax mais b. E no lugar do f de x, que é o nosso y, eu vou colocar o número 0. Muito bem. Agora, eu quero encontrar o valor de x. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o b e vou passar ele para o outro membro com a operação inversa. Se ele está somando, ele vai subtraindo. Então, menos b é igual a ax. Entre duas letras, a operação é vezes. Então, eu vou pegar o A, que está multiplicando o x, e passar ele para o segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. Então, menos B sobre A é x. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Que este menos B sobre A, ele só aparece porque o y é 0, quando este ponto está em cima do eixo x. Certo? Muito bem. Aí, aqui, eu tenho o ponto aonde essa função vai cortar o eixo y. Neste caso, a coordenada do x será o 0. Ótimo. Então, de novo, eu vou pegar a minha função, f de x igual a x mais b. Agora, no lugar da letra x, eu vou colocar o 0. Então, bom, f de x ou y, né? Você já sabe disso. Então, vai ficar A vezes 0 mais B. A vezes 0, 0. 0 somado com B, dá B. Por isso que no eixo Y, ela vai cortar no B. Lembrando que esse B é chamado de termo independente de X, porque ele não tem letra X junto com ele.
Certo, pessoal? Então, nós temos o ponto do x menos b sobre a com o zero e o ponto do y, o zero com o b. Ok? Bom, lembraram? Então, vamos lá. Por favor, próximo slide na tela, vamos para o exemplo. Nesse exemplo, é dada uma função f de x igual menos 2x mais 4. Muito bem. E aqui está sendo pedido que você encontre o crescimento ou decrescimento dessa função, o ponto onde a função intercepta o eixo x, o ponto onde a função intercepta o eixo y e a raiz dessa função, ok? Muito bem. Então, pessoal, vamos comigo aqui que eu vou resolver para vocês. Professora Roberta, dita para mim a função, por favor. f de x igual a menos 2x mais 4. Ótimo. Então, vamos lá. Na letra A. A letra A pedia para você falar sobre o crescimento ou decrescimento. Para isso, eu vou pegar o coeficiente de x, que é o valor da letra A. Menos 2 é menor do que zero? Muito bem. Se é menor do que zero, então a minha função é decrescente. Ótimo. Agora eu vou na letra B. A letra B está pedindo o ponto aonde a função intercepta o eixo x. Então, vamos lá. Lembra, ela intercepta o eixo x no ponto menos b sobre a com o zero. Ótimo. Então, lá na minha função, eu sei que esse mais 4 é o valor da minha letra B. Então, o meu ponto vai ficar menos o valor do B, que é 4, sobre o valor do A, que é o menos 2, e o zero. Muito bem. Aqui ainda nós podemos fazer o joguinho de sinal. Menos com menos é mais. 4 dividido por 2 é 2 e 0. Então, ela vai interceptar o eixo x no ponto 2 com o zero. Na letra C, ele pede aonde é que essa função intercepta o eixo y. E a gente já viu que é no ponto 0 com o b. Ótimo. Então, se eu sei que o b é 4, então será o ponto 0 com 4, ok? Que é o termo independente de x. E na letra D, ele pede que você calcule a raiz da função. Lembra, a raiz é x igual menos b sobre a. Aí você pode falar assim, mas professor, eu já fiz isso hoje. Sim, já fez. É exatamente o que você fez na letra B. Então, olha só, menos b, que é 4, sobre o a, que é menos 2. Menos com menos é mais, e 4 dividido por 2 é 2. E essa atividade foi pedida que você fizesse para que você entendesse que se está pedindo raiz ou o ponto onde intercepta o eixo x é a mesma coisa. Certo, pessoal? É a mesma coisa. Muito bem. Então, eu vou completar essa atividade mostrando para vocês o esboço do gráfico. Então, observe. Nós sabemos que ela é decrescente, então ela vai estar neste sentido. Sabemos que ela intercepta o eixo x no ponto 2 e ela intercepta o eixo y no ponto 4. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos esboçar um gráfico, né, pessoal? Eixo y e eixo x. Aqui está o 0. Então, no eixo x, eu vou marcar o número 2. E no eixo y, eu vou marcar o número 4. Então, essa reta passa cortando o 4 e o 2. Então, não sei se vai ficar muito retinho, mas tá bonitinha, né, gente? Muito bem. Então, esta é a minha função. F de x igual menos 2x mais
4, certo? Então, aqui está mostrando o valor do menos b sobre a, que é o 2, no eixo x, e o valor do b, que é o termo independente de x, no eixo y. E aí, será que vocês entenderam? Espero que sim, hein? Então, vamos lá. Por favor, próximo slide na tela. Vamos lá para a atividade. Bom, a resolução do exemplo, pessoal, se vocês quiserem tirar um print da tela, tá aí, ok? Bom, então vamos lá. Atividade 2. Essa atividade 2 é do caderno do aluno e está lá na página 10. Muito bem. Tem outras letras além de A e B, tá? Mas eu coloquei 2 para vocês treinarem um pouquinho. A atividade diz o seguinte: no gráfico de uma função do primeiro grau, podemos notar as seguintes propriedades. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo x. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo y. Dadas as equações de reta a seguir, encontre os pontos de intersecção nos eixos x e y. Na letra A função é y igual menos 3x menos 3. E na letra B, a função é y igual 6 menos x. Embaixo, eu já coloquei em negrito os pontos do eixo x, que é o menos b sobre a com 0, e do eixo y, que é o 0 com o b. Então, pessoal, lá no chat, responda para mim, na letra A, o ponto do x e o ponto do y. E na letra B, o ponto do x e o ponto do y, ok? Cuidado com os sinais, hein? Tá bom? Professora Roberta, quanto tempo nossos alunos terão para essa atividade? Olha, professora Inês, como são 2 itens, eles têm que achar onde cruza o x e o y em cada um, 3 minutinhos. Muito bem, então, alunos da terceira série do ensino médio, daqui 3 minutos, retornamos.
voltamos do chat e eu espero que vocês tenham conseguido colocar as respostas lá. Professora Roberta, conta para mim o que eles fizeram. Conto sim. Eles falaram que a primeira função, o eixo x cruzou no -1 e o y no -3. E na segunda função, cruzou o x e o y no 6. Quem falou isso, por exemplo? O Wesley, a Cristiane, o Jackson, o Júnior, o Lucas, o Alex, a Débora e a Camila. Quero mandar um abraço também para as professoras Cristiana, professor Isaías, professor Francisco, professor Roberto, professora Regina, professora Ana Lúcia e professora Fátima. E aí, professora Inês, vamos fazer? Vamos. Então, pessoal, comigo aqui na lousa, prestem atenção. Tenho a primeira na letra a função menos 3x menos 3. Então, eu sei que a letra A é o menos 3 que acompanha o x e a letra B é o menos 3, termo independente de x. Então, eu vou começar com o eixo x. Muito bem. Então, eu tenho que montar o ponto. Menos b sobre a com 0. Vou substituir. Então, vai ficar menos, o b é menos 3, vai dentro dos parênteses. E o a também é menos 3 e 0. Muito bem. Aqui, joguinho de sinal, menos com menos, mais. Então, eu vou ter 3 em cima e menos 3 embaixo com 0. De novo, joguinho de sinal, mais com menos. Menos 3 dividido por 3, 1 e 0. Então, este é o ponto do eixo x. Agora, vou fazer o eixo y. Lembra, no eixo y, o ponto é 0 e b. Portanto, vai ficar 0 e menos 3. Muito bem. Então, se você acertou lá, parabéns. E se você ficou com dúvidas, espero que tenha sanado sua dúvida agora. Vamos, então, para a letra B? Na letra B, nós temos o A, que é o coeficiente do x. Olha, não está aparecendo, mas é aquele 1 invisível. Então, vai ser menos 1. E o B é o termo independente, então é o 6. Tudo de novo. Eixo x vai ser o menos b sobre a com 0. Muito bem, vamos substituir. Menos, o b vale 6 e o a vale menos 1. Ótimo, vou fazer joguinho de sinal. Menos com menos, mais 6 dividido por 1, 6. Então, vai passar no eixo x, no 6 com 0. Agora, eu vou para o eixo y. No eixo y, ele vai passar no 0 com o b. Muito bem, o b vale 6. Então, ele vai passar no ponto 0 com 6. Muito bem. Então, pessoal, para a primeira função, nós encontramos o menos 1 com o 0 para o x e o 0 com o menos 3 para o y. E para a segunda função, nós encontramos o 6 com o 0 para o x e o 0 com o 6 para o y. Muito bem, eu quero que vocês deem um print na tela da resolução dessa atividade, porque agora eu quero que vocês façam o esboço desses dois gráficos, ok? Muito bem, professora Roberta, quanto tempo nossos alunos terão para fazer o esboço desses dois gráficos? Olha, professora Inês, como é só pegar os valores que você já fez a conta e colocar lá no plano cartesiano e fazer a reta? 2 minutos. Ok, então vai ficar para vocês aí a tela da resolução da atividade 2. E eu quero que você coloque lá no chat se você conseguiu ou se você não conseguiu fazer os gráficos, ok? E daqui 2 minutos voltamos.
Ok? Retornamos do chat. E aí, vocês conseguiram? Professora Roberta, conta para mim, eles conseguiram? Olha, professora Inês, alguns, a grande maioria conseguiu, mas alguns falaram lá que não conseguiram. Tá? Quem falou que conseguiu, por exemplo? O Pedro, a Juliana, o Gustavo, a Vitória, o Juan, a Ana, o Alisson, a Thalita. Tá? Esses são os que conseguiram, mas tem muito mais nomes, eu só consegui anotar alguns. Mas alguns ainda estão em dúvida, por isso que é bom você fazer para eles verem, né? Quero mandar um abraço também para as professoras Márcia, Graciele, Ana Carolina, Valdomiro e Ana Paula. E aí, professora Inês, vamos? Vamos. Pessoal, comigo aqui, vamos esboçar esses gráficos. Muito bem. Observe que aqui eu tenho o valor menos 1 para o eixo X e menos 3 para o eixo Y. Então, este gráfico, esses pontos, vamos desenhar aqui eixo X e aqui eu vou colocar o eixo Y, mais compridinho para a parte negativa, né? Menos 1 no eixo X, vou colocar aqui à esquerda do zero. E menos 3 no eixo Y, vou colocar para baixo do eixo X. Então, eu tenho aqui passando no menos 1 e no menos 3. Vamos tentar desenhar da maneira mais reta possível. Ficou muito torto, né? Tá bom. Bom, então, essa função é y igual menos 3x menos 3. Muito bem. Vou no segundo gráfico. Tanto no x quanto no y passam no número 6. Então, eu vou fazer o eixo X e o eixo Y mais para cima. E vou marcar o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no eixo X. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 no eixo Y. E vou ligar esses dois pontinhos. Tentar fazer da maneira mais reta possível, que não saiu tão bom assim. Bom, mas é um esboço, né, pessoal? Depois, se você quiser construir com régua e tudo mais, faz lá, coloca a marcação direitinho, que você vai ver que vai dar o mesmo sentido da reta, certo? Muito bem. Vamos, então, agora para um outro exemplo, o exemplo 2. No exemplo 2, é dado um gráfico e está sendo pedido que você monte uma função do primeiro grau do tipo y igual ax mais b, correspondente a esse gráfico. Então, pessoal, vem comigo aqui na lousa, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Bom, primeiro, eu tenho que lembrar que este termo é o termo independente de x e é exatamente aonde o gráfico passa no eixo y. Então, eu venho aqui no gráfico e observo que no eixo y está passando no número 2. Então, eu sei que o valor do b é 2. Muito bem. Então, eu vou ter ali y igual a ax mais 2. Quando este ponto passa no número 2, no valor do b, muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso observar que no eixo x, ele está passando no número 3. Mas quem que é mesmo a raiz para o eixo x? Vamos lembrar? É o menos b sobre a. Muito bem. Então, eu sei que aqui é o menos b sobre a. Muito bem. Menos b sobre a vai ser igual, então, ao número 3. Pego o valor do b e substituo pelo 2. Então, vai ficar menos 2 sobre a é igual a 3. Muito bem. O a está dividindo, passa para o segundo membro, multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes a. E o 3 está multiplicando o a, vai passar para o primeiro membro, dividindo. Então, o a... Opa, aqui não é a, aqui é 3, exatamente. Então, aqui vai ficar menos 2 sobre 3, que é o valor de a. Ótimo. Então, vou voltar na função e escrever. Essa função vai ser, então, menos 2 terços de x mais 2. Certo? Então, retomando. Primeiro, eu olho o valor do b, aonde a função corta o eixo y. Ok? Descoberto o b, eu uso o menos b sobre a, que é a raiz, para encontrar o valor do a. E aí, eu volto na função e substituo o a e o b.
Vocês entenderam, pessoal? Entenderam? Muito bem. Então, vamos ver se vocês entenderam com a próxima atividade. Então, atividade na tela, por favor. A próxima slide. Isso, atividade 3. Agora, pessoal, é com vocês. Tem um gráfico, você sabe aonde ele corta o eixo Y e você sabe aonde ele corta o eixo X. Muito bem. Eu quero a função. Então, escreve para mim lá no chat qual é esse valor de Y. Y é igual a quem? Professora Roberta, quanto tempo nossos alunos terão? 2 minutos, professora Inês. Muito bem, pessoal. Daqui 2 minutos voltamos. Voltamos. Então, professora Inês, algumas pessoas colocaram que o y é 3 sobre 2x menos 3. Algumas colocaram ao contrário. O y é igual a 2 sobre 3x menos 3. E agora, qual que é o certo? Vamos fazer, professora Inês? Vamos, pessoal. Então, comigo aqui na lousa. Lembra, este número é o valor de b. Então, b é menos 3. Muito bem. E este valor em x é o menos b sobre a. Então, eu vou ter menos b sobre a valendo 2. No lugar do b, eu vou colocar o menos 3 dentro dos parênteses, porque eu tenho um joguinho de sinal. Menos com menos, mais. E já vou passar o a multiplicando. Muito bem. Agora, quero deixar o a sozinho, passo o 2 dividindo. Então, o a é 3 sobre 2, ou 1,5. Então, a nossa função vai ser ax mais b, que é negativo. Ok, pessoal? Parabéns para quem acertou. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Quer se despedir, professora Roberta? Quero sim. Pessoal, por favor, participem lá da nossa devolutiva. Então, ou vocês tiram uma fotinho do QR Code, ou entrem nesse link e falam o que vocês acharam da aula, tá bom? A gente está esperando por essa resposta. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.